Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao que nós vimos no nosso último encontro, falando de governança corporativa. Então, os dados confirmam: boas práticas de governança valorizam ações. Isso é fato, tá? Lembrando do que a gente já viu nas aulas anteriores, que ativos intangíveis estão ligados à valorização da nossa empresa no mercado. E a governança corporativa apoia isso no sentido de melhoria de reputação, de transparência nos negócios, tá? Então, existe um impacto da boa política de governança na lucratividade da empresa. Quais são os princípios fundamentais que a governança traz? Transparência, equidade. Então, nós temos que tratar de forma justa e equitativa todos os parceiros e todas as partes interessadas. Prestação de contas. Isso acontece através do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e os auditores independentes. E a responsabilidade corporativa. Então, a gente precisa zelar pela sustentabilidade da organização a longo prazo, tá? Então, a gente precisa pensar em sustentabilidade empresarial, utilizando os recursos de forma que a gente zele, principalmente a nível social e ambiental, para as futuras gerações. Dentro dos pilares, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós temos os sócios, que são os acionistas, temos um conselho de administração, gestão, auditoria independente, conselho fiscal e preciso ter um código de conduta e conflito de interesses estabelecidos na nossa empresa. Lembrando que os princípios básicos da governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Os pilares básicos: a propriedade, onde nós temos aqui os acionistas, os cotistas. Existe o conselho de administração, que liga, então, a propriedade à diretoria executiva e o restante dos colaboradores. E eu preciso ter a auditoria independente. Vamos ver um pouquinho o baú do Chuchu? Para a gente pensar no Chuchu Beleza, falando sobre o plano de governança deles. Doutor Pimpolho. Dr. Pimpolho, nós da diretoria organizamos uma proposta para o senhor. Proposta? Que proposta? É um programa de implementação de práticas de governança corporativa aqui na empresa. Amigo, que mané governança corporativa o quê, meu? De novo essa história? A empresa é minha, quem manda aqui sou eu e fim de papo. Mas, Dr. Pimpolho, os acionistas estão cobrando mais clareza da administração. Mas se fuder, meu, você tá dizendo que a minha administração não faz as coisas às claras? Você tá me acusando de agir às escondidas? É isso? Não, Dr. Pimpolho, não é isso. Amigo, essa empresa aqui, quem fundou foi meu pai. As coisas sempre foram assim e sempre vão continuar sendo. Mas, Dr. Pimpolho, o senhor abriu o capital da empresa. Agora o senhor deve satisfação aos acionistas, à CVM. Não quero mais é que a CVM se foda. Não tô nem aí pra CVM, pra acionista. Mas, Dr. Pimpolho, veja bem, se o senhor implementar as práticas de governança corporativa, acabar com as holdings e com os acordos de acionistas, a empresa do senhor pode vir a ter liquidez em bolsa, pode se valorizar e o preço das ações pode subir. Subir? Subir quanto? Considerando que a ação da empresa hoje está subavaliada, dependendo do desempenho, ela pode vir até a dobrar de valor. Dobrar é bom, né? E aí? Então me fala, vai. O que eu tenho que fazer aí? Bom, a primeira coisa é o senhor passar pro conselho, né? Se afastar da presidência da empresa e contratar um CEO. Peraí, Dr. Pimpolho, o senhor vai me bater? Peraí, Dr. Pimpolho, socorro! Socorro!
Doutor Pimpolho. Pessoal, no final aqui do vídeo, ele fala algumas coisas que são importantes para a implementação da governança corporativa. Então, uma deles é a diferença entre eu preciso ter o sócio separado da gestão da empresa, na qual no meio eu preciso ter o conselho de administração. Então, os sócios, os acionistas, então a empresa de capital aberto, ela está no meio, eu tenho um conselho de administração, na qual desenvolve ações, planeja, para que então a gestão da empresa, o CEO, coloque em andamento a estratégia, tá? E isso é muito importante. Então, a gente tem os relacionamentos. Aqui em cima, os sócios, os acionistas, um conselho de administração, no qual esse conselho é formado por pessoas estratégicas e de mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele está ligado a um conselho fiscal que fiscaliza tanto o conselho de administração quanto o CEO, a diretoria. E eu tenho auditores independentes que auditam o CEO, auditam o conselho fiscal. E aí o CEO demanda depois a estratégia para os colaboradores, que é a parte executiva do negócio, no qual a gente tem credores, empregados, cidadãos, ONGs, sindicatos, todas as partes interessadas, na verdade, recebem as demandas da diretoria. E essa diretoria recebe a demanda do conselho de administração, tá? Esses relacionamentos são importantes para que a gente tenha diversas pessoas nesse rol, né, trabalhando pela empresa, pensando em empresa, mas a gente consegue dessa forma ter transparência e aí ter equidade, tudo bem? Então, lá, ligada à governança, os conselhos vão avaliar, direcionar, monitorar a estratégia, passa isso para a gestão vai planejar como realizar, executar, controlar e agir, e vai prestar contas novamente ao conselho, tá? Quando eu penso a propriedade, uma ação é um voto. E esse princípio deve valer para todos os tipos de sociedade. Quando a mudança de controle na empresa, normalmente a maioria das empresas tem um controlador ou um grupo controlador. E a compra ou fechamento do capital, na atualidade, normalmente é um grande problema para a governança corporativa. Quando a gente tem algum tipo de venda, então eu tenho opção de venda dos minoritários, das ações. E essa transferência, pessoal, essa venda tem que ser feita de forma e de preço transparente. A gente não pode e deve ter isso dentro do estatuto da nossa empresa, a forma de venda. Não posso ter preferência, tá? E que isso impacte diretamente nesse grupo controlador. Qualquer um pode comprar ações, tá? Não posso indicar ter privilégio de compra do grupo controlador, nada disso.
Então, qualquer um pode comprar e isso tem que ser de forma equalitária. O Conselho de Administração, independente da forma societária e de ser empresa de capital aberto ou fechado, quando eu penso em instalar a governança corporativa, a empresa tem que ter um conselho de administração. Esse conselho de administração, ele vai pensar a estratégia da empresa, vai eleger e destituir o principal executivo, vai aprovar a escolha ou a dispensa de demais executivos, vai acompanhar a gestão, monitorar os riscos da empresa e indicar e substituir auditores independentes, tá? Então, o nosso conselho de administração, ele pode ser formado por 5 a 9 consultores, conselheiros aí, independentes. Esses conselheiros não podem ter qualquer vínculo com a sociedade, exceto em participação de capital, de acordo com a lei das SAs, não ser acionista controlador, membro do grupo de controle, cônjuge ou parente, até segundo grau destes, não ter sido empregado ou diretor da sociedade, não estar fornecendo ou comprando direta ou indiretamente serviços ou produtos à sociedade, não ser funcionário ou diretor da entidade que esteja oferecendo serviço e não receber outra remuneração da sociedade além dos honorários de conselheiros, tá? Aqui é um caso que a gente está falando da Localiza. Quando ela pensou nos seus conselheiros, ela quis expertise em estratégia, finanças, gestão, comercial, RH, TI, tributos e jurídico. Então, a periodicidade dos encontros desse pessoal, dos 5 a 9 conselheiros independentes. Mensal, existe o treinamento do Conselho de Administração quando entra. É uma imersão de curto período no dia a dia da empresa, com os principais executivos. Esse pessoal recebe, com 10 dias de antecedência, informações sobre a empresa, sobre o mercado, e recebe a pauta que vai ser tratada na reunião. As características dos principais conselheiros: integridade pessoal, visão de longo prazo, independência, visão sistêmica. Esses conselheiros têm, normalmente, em grandes empresas, têm um salário altíssimo, tá? E eles são escolhidos a dedo para participar desse conselho de administração. O que acontece, pessoal? O conselho de administração, ele é avaliado anualmente e a sistemática da avaliação vai depender de cada empresa. Então, nós podemos retirar e colocar novos conselheiros de forma anual, tá? Ou que a empresa definir, mas tem que ter claro isso no estatuto. O conselho da empresa deve ser formado, na maioria, por conselheiros independentes. E esse conselheiro deve trabalhar para o bem da empresa, buscar a máxima independência possível em relação aos acionistas, ao grupo acionário ou parte interessada que o tenha indicado. Uma vez eleito, sua responsabilidade refere-se ao conjunto de todos os proprietários. Tudo bem? O que acontece? Existe dentro desse conselho aqui de administração, eu tenho que ter o presidente do conselho. O legal é que a gente não tenha o CEO da empresa como presidente desse conselho de administração,
Caso isso aconteça, eu preciso ter alguém de peso muito grande dentro desse conselho de administração e que o pessoal acredite nele, tá? Então, o que é melhor? Que o CEO não seja o presidente do conselho. Caso isso aconteça, então, eu tenho que ter alguém de peso e que conheça muito bem o mercado e a empresa e tenha bom posicionamento dentro desse grupo. No caso em que o presidente do conselho e o presidente da diretoria sejam a mesma pessoa, então, é necessário esse membro de peso. A remuneração da diretoria, pessoal, deve estar vinculada a resultados. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque aí, dessa forma, a gente cria incentivo para que a diretoria trabalhe de forma e pensar a longo prazo, tá? Então, a remuneração da diretoria deve estar vinculada a resultado por meio de incentivos inteligentes e coerentes para que o seu desempenho coincida com o que seja melhor para a sociedade e para os sócios. Nenhum diretor deve estar envolvido em qualquer decisão que abranja sua própria remuneração. O conselho de administração é quem elege e destitui o CEO e fixa a sua remuneração. O conselho decide sobre a proposta de eleição de diretores apresentadas pelo executivo principal. Então, esse é o relacionamento que a gente tem entre CEO e diretoria, tá? O CEO, então, ele é responsável pelo quê? Pela execução das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. E ele precisa prestar contas do que é feito. Então, ele recebe o que deve ser feito pelo Conselho de Administração, coloca em prática junto com seus colaboradores e depois ele precisa prestar contas do que está acontecendo ao Conselho. Isso aí vai ser definido de forma e periodicidade nos encontros dos conselhos. Deve ser transparente, então todas as informações pedidas devem ser entregues de forma espontânea ou obrigatória para os proprietários e para todas as partes interessadas. E ele é o responsável em organizar o código das melhores práticas de governança corporativa, tá? As partes interessadas são normalmente empregados, clientes, fornecedores, bancos, organizações, etc. Então, o CEO e a diretoria, na qual ele é quem preside essa diretoria, né? Aí os diretores também são nomeados pelo Conselho de Administração. Então, tanto o CEO quanto a sua diretoria deve satisfação a todos os responsáveis, a todas as partes interessadas, tendo transparência e seguindo um código de ética. O código de ética, ele vai falar, além do respeito às leis do país, a gente vai falar como que deve ser a relação da administração com seus funcionários, tá? E isso é elaborado pela diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração. Algumas coisas devem ser abrangidas nesse código de ética e para que não haja conflito de interesse. Então, vai falar sobre propina, pagamentos impróprios, casos de conflito de interesse, informações privilegiadas, recebimento de presentes, discriminação de oportunidades,
doações, meio ambiente, como que é tratado assédio sexual, segurança no trabalho, atividades políticas, relações com a comunidade, uso de álcool e drogas, confidencialidade pessoal, direito à privacidade, nepotismo e trabalho infantil. Todos esses tópicos devem estar, então, dentro do Código de Ética. Esse código deve ser conhecido por todos os colaboradores e por todas as partes interessadas, tá? Em relação ao conflito de interesse, quando alguém não é independente em relação à matéria em pauta e a pessoa em questão pode influenciar ou tomar decisões correspondentes. Algumas definições de independência têm sido dadas para conselheiros de administração e para auditores independentes. Caso ocorra conflito de interesse, a pessoa deve afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e deliberação. E o afastamento temporário deve ser registrado em ata ou de outra forma. Qualquer conflito de interesse, pessoal, no momento que for avaliado pelo conselho, esse conflito de interesse, então a pessoa deve estar afastada fisicamente de suas funções.